Ele mostra um homem de 70 quilos deitado sobre uma mesa horizontal, passando por um procedimento terapêutico. Então ele está deitado aqui, tem como se fosse uma cordinha pegando no queixo dele e um bloco de uma massa desconhecida, claro, puxando essa queixada dele, né? Então existe uma força horizontal puxando aqui a partir do peso do bloco. O fio e a polia são ideais e o coeficiente de atrito estático entre o corpo do homem e a mesa é 0,40. O que ele quer dizer? Pelo homem estar deitado na mesa e ele ter uma força de tração puxando a queixada dele, existe uma força contrária de atrito, que faz com que ele não deslize. E por isso que ele chamou que a questão é de atrito estático. Então o sistema aqui está em equilíbrio, está em repouso. Então o que acontece aqui? Se o homem está na iminência de deslizar sobre a mesa, mas não deslizou ainda, a sinal alternativa contém o valor correto da massa desse bloco aqui, do corpo que exerce a tração. Então, por isso que aqui eu já desenhei sobre o bloco o vetor P apontando para baixo. Quem é P? A massa dele vezes a gravidade. A gente não sabe a massa, mas sabe a gravidade. Então aqui, deixa eu ver para ficar maiorzinho, mais ilustrado aqui, eu vou colocar logo 10m, certo? Então eu vou colocar aqui 10m, esse 10 é o da gravidade, o m é da massa, mas a gente não sabe ainda. Assim como a gente também não sabe a tração que está aqui nem a que está aqui. Mas aqui, como você tem duas situações, você pode calcular a tração tanto por esse lado como por esse lado. Na verdade, eu vou ter que calcular pelos dois, porque eu não sei nem a tração e nem a massa. Então, para que esse cálculo seja feito, vai acontecer isso daqui, ó. Então, vamos para o lado de cá, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Olha só, desse lado aqui, eu vou representar a parte do bloco, né? Lembra que o bloco, aqui é o bloco, o peso dele está para baixo, mas a tração está para cima. Então, peso menos tração é igual a 0. Percebeu que aqui a gente não vai calcular a aceleração do sistema, porque o sistema não está em movimento acelerado, ele está em repouso. Então, esse lado de cá não pode dar massa vezes aceleração. Seria a segunda lei de Newton. Tem que dar a primeira, que é 0. Força resultante igual a 0. Então, passando o T para o outro lado, eu vou ter... Quem é o peso da massa M lá? É 10m. Está até aqui na figura aqui do lado, 10m, ó. Então, eu não resolvo isso aqui. Não dá para resolver. 10m é igual a T. Eu não sei nem M e nem CT. Isso partindo do ponto de vista lá do bloco. Mas tinha o ponto de vista da queixada do homem, né? Então, a queixada do homem estava aqui, sofrendo a ação da tração no sentido da direita. E a força de atrito, eu vou colocar aqui, mas o atrito não estava na queixada, né? No corpo do homem. É só para representar, apontando para a esquerda. Então, eu vou resolver o problema agora a partir dessa outra perspectiva aqui, que é a do homem, certo? Então, tração para a direita, atrito sempre apontando ao contrário do movimento, isso tudo também é igual a 0, né? Então, se eu jogar para o outro lado, eu vou dizer que tração é força de atrito, certo? Mas a tração, ela vale quanto, certo? Então, se a tração é igual a atrito, e o atrito a gente calculou lá do outro lado, certo? O atrito ele vai ser mostrado aqui, ó. O atrito está aqui, ó. Quem é a força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a massa do homem vezes a gravidade. Porque nesse caso, o peso do homem aponta para baixo, né? E a força normal aponta para cima. E na verdade a força de atrito, ela é μ vezes a força normal. Mas nesse caso aqui, força normal é peso do homem, por isso eu coloquei força de atrito é μ vezes m vezes g. O μ do problema é o coeficiente de atrito entre a superfície e o corpo do homem. Vale 0,40. A massa vale 70 kg, a gravidade vale 10. Multiplicando tudo isso, a gente tem 280 N. É por isso que lá do outro lado a gente colocou 280. Ou seja, por isso que eu estou dizendo que a tração é igual a 280, que ela é igual a atrito. Agora vocês viram, como a gente já tem a letra T, vale 280, a gente volta aqui o sentido da flecha, a gente volta para cá. Repete 10m e coloca 280. Corta um zero do lado do outro. A massa do bloco lá, que está puxando a queixada do homem, ela vale 28 kg.